programação da semana. Ó, então, a gente está nesse link aqui, com esse link a gente consegue ver a nossa programação. Então, olha só, primeira noite aqui do dia 24, que é hoje, a gente teve o grato prazer aí, né, de ouvir a professora Liane Tarouco. Acho que foi incrível a palestra dela. O professor Marcelo, o pessoal não queria mais deixar ele embora, né? Quase teve que esticar mais o prazo aí para poder realmente estar muito, muito bacana, né? Tava pegado o assunto, o pessoal interagindo legal. Mas a gente tem ainda, então, para a segunda parte aí o Anderson. Não sei se o Anderson já está aí. O Anderson Nunes. Ele vai apresentar a implementação do software Vinxin para a realização de backups de ambientes virtuais na empresa Cosmos Cloud Computer. Depois nós vamos ter o André Sauer, né, André Cunha Sauer, junto com o Henrique, e eles vão falar do benefícios dos sistemas Helpdesk, e o Juliano Negrini, junto com o Giancarlo, que vão apresentar o tema sobre implantação rede 5G no Brasil. Tá? Então, acho que, vamos ver se eu chamei o Anderson, não vi a resposta. Aí, Anderson? Estou por aqui, professor. Boa noite. Opa, querido, tudo bem? Tá, vou parar o meu compartilhamento aqui. Não esqueçam, então, também de se inscreverem no evento para ganhar os certificados, tá? Toda a galera que estiver aí, é só entrar no evento aqui e faça a sua inscrição aí para vocês terem o certificado de vocês. Vamos lá, Anderson, vou passar para ti aí. Perfeito, professor. Vou começar aqui, então. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Estão me ouvindo legal aí? Sim. Está te ouvindo bem. Vamos lá, então. Vou começar a apresentar aqui. Vendo minha tela, gente? Sim. Beleza, então, pessoal. Eu sou aluno do 4º semestre da Faculdade de Redes de Computadores, né? E estou fazendo essa apresentação para o artigo que eu estou escrevendo para a cadeira de metodologia de projetos, né? Na verdade, para o artigo a gente mudou um pouco, não vai ser implementação, a implementação vai ficar para o futuro, porque a gente não está nessa fase na empresa ainda, então para o artigo vai ficar só um estudo do software, né, Vinxin, para a realização de cópia de segurança de ambientes virtuais na empresa Cosmo Cloud Computing, que é a empresa que eu trabalho. Eu vou falar mais, explicar melhor durante a apresentação agora, tá? Eu tenho como parceiros nessa apresentação o Alcides Maia, que está me proporcionando a execução desse projeto, né, junto com a Cosmo, que é a empresa que eu trabalho e autorizou o uso do nome e também vai me disponibilizar o ambiente para fazer o estudo do software, né. O Ovirt, que é o virtualizador que a gente vai migrar para ele, e ele está aqui porque, por causa dessa migração de virtualizador nos nossos hypervisors, a gente teve que também buscar uma ferramenta de backup que fosse compatível com ele. Então, em virtude da gente ter escolhido o Ovirt, o Vinxin surgiu como uma possibilidade, porque ele é parceiro do Ovirt e também é homologado pelo SAP, que é o nosso core business. Vou falar mais para frente disso, detalhar melhor o nosso trabalho lá na Cosmo, mas é por isso que o Ovirt está aqui junto com o Vinxin como parceiro nesse trabalho. Cara, eu trabalho na área de backups, monitorando backups no data center da Vompar. Eu trabalhei por uns 5 anos e eu trabalho especificamente com backup na Cosmos, sou responsável por esse setor há 2 anos e meio, 3 anos. Então, hoje em dia, com os desafios que a gente tem na TI, né, essa demanda por disponibilidade, eu elenquei esses 5 desafios que são os principais que a gente encontra na nossa área, né, nessa parte de disponibilidade de dados. Cara, os dados hoje, eles precisam estar disponíveis 100% do tempo. A gente mesmo usando o celular, quando fica sem acesso ao nosso Drive ou a uma própria rede social, a gente já fica irritado, né? Agora, tu imagina numa empresa que se ficar 5 minutos sem acesso, tu vai perder dinheiro, tu vai perder o teu faturamento pode cair muito dependendo da empresa, dependendo do tipo. Imagina um software de vendas durante a Black Friday e ele fica fora do ar por 1 hora. A tua concorrente vai ganhar muita grana e tu ali tá perdido. Então, teus dados têm que estar disponíveis, ele tem que estar sempre acessível, de qualquer lugar que tu esteja, tu tem que conseguir acessar eles. E não só acessar, eles têm que ser íntegros. Não adianta eu aqui no meu celular fazer uma atualização em alguma coisa na minha empresa,
e o meu colega que está lá no outro lado do mundo acessar isso depois de 2 minutos e ainda não está atualizado esse dado. Ele tem que ser íntegro, tu tem que garantir que ele seja validado a qualquer momento, né? E com isso, a integridade e a disponibilidade de dados não passam só por eles estarem disponíveis. Existem desastres, pode acontecer de pegar fogo no data center, alguma coisa assim. Então, quando a gente pensa em disponibilidade e integridade do dado, a gente tem que levar em consideração também o backup. E o backup traz esses últimos 3 pontos específicos, na minha visão, que é o tempo. Eu preciso de tempo para poder fazer a minha tarefa de backup. Muitas das vezes, dependendo da tua infraestrutura, tu não pode fazer teu backup em horário comercial, porque vai impactar na utilização pelo usuário final do ambiente. Então, tu tem que reduzir o máximo possível o tempo no backup. E as ferramentas de hoje, elas têm que buscar isso também. Tem que otimizar a velocidade do backup, a compressão do backup, tudo tem que ser otimizado para ela fazer o backup em menor tempo possível. E, junto com isso, eles vão trazer outras possibilidades de backup que eu vou falar mais para frente. O armazenamento é muito, muito importante. O pessoal hoje, e por incrível que pareça, tem muita gente que tem o conceito que os dados ficam nas nuvens. Mas não, a gente só acessa eles remotamente, mas eles continuam sendo armazenados em discos físicos, em storage, em servidores, eles estão em discos, não adianta. Então, quanto mais backup com o alto volume de dados hoje, tudo gera dado, tudo big data, programabilidade, tudo vai gerar muitos dados. Então, o volume de dados vem aumentando exponencialmente. Isso é um grande desafio. Como armazenar esses dados? Como fazer o backup desses dados? Então, não é só o dado, precisa ter um dado a mais que é o backup, e ainda tu precisa replicar esse backup. Então, o armazenamento hoje é um grande desafio que a gente tem. E as ferramentas de backup têm que tratar isso no seu modo de compressão. E o último que eu trouxe aqui como desafio é a replicação desses dados. Não adianta eu ter o meu dado num lugar só e o backup dele ficar próximo. Por exemplo, eu já vi gente ter o TCC no notebook e ter a cópia dele num pendrive. Tá tudo na mesma mochila. Te roubam isso um dia antes de tu apresentar teu TCC. Tu perdeu teus dados. Agora vamos trazer isso para uma grande corporação. E aí eu gosto de trazer o exemplo das Torres Gêmeas. Quando fizeram as Torres Gêmeas, os data centers que tinham numa torre eram replicados para outra torre que ficava no lado. Ninguém imaginava como tu ia perder uma torre dessas. E aí tu perdeu, mas tu tinha teu backup. E aí mais inimaginável ainda aconteceu. Caiu a outra torre. Em menos de 1 hora, empresas perderam não só todos os seus dados, como seus backups também. E empresas vieram à falência por causa disso. Então, a replicação desses dados tem que ser feita fisicamente em lugares distintos, para que tu possa minimizar isso e evitar de ir à falência. É muito importante. Então, imagina, tempo para fazer isso, armazenamento para fazer isso. Então, são muitos desafios que a gente encontra nessa área. O meu trabalho sobre backup vai ser norteado pela essa norma da ABNT que a gente tem, que é a NBR ISO IEC 27002 de 2013, que ela traz não as regras de backup, mas boas práticas, tanto de políticas de retenção, como a de políticas de execução de backup. Então, o meu trabalho, basicamente, é norteado por essa norma. E eu trago nele 3 modelos que são os principais que essa norma fala e o que é aplicado hoje. Existem 3 modelos principais de backup, tá? É o backup completo, que tu simplesmente pega e faz o backup de todos os teus dados. O backup diferencial, o que ele faz? Ele pega só o dado que foi alterado em relação ao backup completo. Ou seja, se eu criei uma planilha, eu fiz o meu backup completo, amanhã eu criei uma planilha nova, fiz o meu backup diferencial, ele vai fazer só o backup dessa planilha nova. Terça-feira, eu fiz o backup criei outra planilha e fiz o backup diferencial. Ele vai fazer o backup das 2 planilhas, em relação sempre ao índice do completo. Temos o incremental também. O incremental é um pouco diferente. Em vez dele fazer o índice dele ser em cima do backup completo, ele faz só o índice em cima do último backup. Não precisa ser completo. Por exemplo, nesse mesmo exemplo das planilhas. Eu tenho meu backup completo, na segunda eu criei uma planilha, ele vai fazer o backup incremental, vai fazer o backup só dessa planilha. Na terça-feira eu criei outra planilha, em vez de fazer das 2 últimas planilhas que eu criei, o backup incremental vai fazer só dessa última. O benefício dele, ele é mais rápido, porque ele só vai fazer em relação ao último backup, e ele vai ocupar menos espaço, é só daquela planilha. Mas, num caso de recuperação de dados, eu tenho um penalty em relação ao backup diferencial.
eu vou ter que, no diferencial, eu tenho que fazer o restore do meu backup completo e o restore do meu último backup diferencial. Com isso, eu vou trazer todos os dados que foram criados desde o completo. O incremental, não. Eu vou ter que fazer o restore do meu backup completo, do backup incremental seguinte, depois do outro backup incremental, depois do outro backup incremental, até ter a posição do desastre. Então, tem que ver como que é o melhor para a gente usar. Eu vou explicar isso no exemplo que eu quero adotar na nossa empresa lá mais para frente, tá? Então, agora falando um pouco da Cosmo, tá? A Cosmo, ela é uma empresa de virtualização, é uma empresa que, não vou dizer que concorre com a Azure, com Azure e com a Amazon, ela oferece o mesmo tipo de serviço, só que, claro, o nosso foco é um nicho bem menor, são pequenas empresas que não têm como entrar numa Azure, numa Amazon, mas principalmente voltado para SAP, para banco de dados em memória, o SAP HANA, que ao contrário do banco Oracle normal, ou SQL, os dados não ficam nos discos também, mas eles ficam na memória, ele é acessado diretamente na memória volátil, então tu tem uma grande performance desse banco de dados. Claro, é outro overview, tu vai investir em memória RAM, nós temos uma máquina com 8 TB de RAM, a Hypervisor com 8 TB de RAM, e aí tu vai, bancos de dados com 2 TB de RAM, e aí o acesso é feito. O que a gente percebeu, gente? A gente hoje tem 18 hypervisors, e cada vez que a gente quer migrar uma máquina de hypervisor, ou quer fazer uma manutenção, eu tenho que baixar manualmente, migrar, fazer todo um processo artesanal para mandar a VM, apresentar o storage para outro hypervisor, subir lá. E a gente precisa escalar, porque a gente quer competir com essas outras empresas, a gente precisa escalar. E para isso a gente notou a necessidade de trazer um orquestrador de hypervisor, que é o Ovirt, no caso. Entre todas as ferramentas que a gente achou optou pelo Ovirt, porque além dela ser free e ter uma comunidade atuante que dá muito suporte, está sempre atualizada, ela é homologada pela SAP, que a gente é obrigado a ter, né? Então a gente pegou o Ovirt. O que o Ovirt faz? Ele é um orquestrador dos hypervisors. Ele vai pegar os 18 hypervisors, vai me jogar numa tela de internet, num front-end, e eu vou, através dessa única tela, conseguir ter acesso a todos os meus hypervisors numa única solução. Se eu quiser migrar uma VM, eu vou dar um next, a VM vai sair de um hypervisor para outro, e o cliente nem vai perceber isso. Então, a gente optou por isso. Só que isso me trouxe o problema dos backups, ou a oportunidade de uma migração de ferramenta, né? Hoje, nossos backups são feitos por um shell script que a gente mesmo desenvolveu, que o Virt não vai suportar. Então, a gente estudou algumas ferramentas, e no meu trabalho eu estou trazendo o Vinchin, que provavelmente vai ser a ferramenta que a gente vai optar. Ela é homologada pelo SAP também, e é parceira do Ovirt, então tem muita integração entre as duas plataformas, né? Então, por isso a gente optou por ela. O que o Ovirt me traz de grande vantagem, tá? Hoje eu tenho o meu backup, eu faço um backup full mensal para cada VM, eu tenho mais de 200 VMs. Por exemplo, eu faço o backup da VMX no dia 1º do mês. Se eu perder essa VM no dia 30 desse mesmo mês, eu vou perder esses 29 dias de dados. E isso é um baita problema, né? Imagina, tu perder 29 dias de dados do meu cliente, ele não vai gostar muito. Então a gente pegou essa oportunidade que tem com a migração de hypervisor, já buscou uma coisa que me trouxesse uma solução. E essa ferramenta é o Vinchin. Por quê? Porque ela tem a opção dos backups diferenciais e incrementais, que é sobre o meu artigo vai se delimitar isso, a aplicação desses backups diferenciais e incrementais. Porque com o Vinchin, no meu modelo hoje, eu perco uma semana fazendo backup de todas as VMs, mais uma semana para compactar esses dados e mais 2 dias para replicar, porque eu tenho pouca janela para fazer isso, e o meu modelo de backup hoje, ele impacta na performance do ambiente. Esse shell script impacta na performance do ambiente. Com o Vinchin, eu consigo já fazer o backup compactado. Então, ele para ele ser muito mais rápido. Como eu disse, a parte de testes ainda está sendo efetuada, né? Mas é para ele fazer o backup muito mais rápido e compactar. Então, eu imagino que em uma semana eu vou conseguir fazer o meu backup completo, a compactação dele, e ele já tem um procedimento de replicação diária. Então, ele já vai fazer por baixo a replicação também para o outro data center nosso. Então, eu já vou conseguir matar tudo em uma semana. Além disso, para as VMs de produção, eu posso botar o backup diferencial,
porque eu executo nessa primeira o backup incremental, na segunda semana eu boto o diferencial para as VMs de produção e para as VMs as demais VMs que não são tão importantes eu boto o incremental. Por quê? O diferencial é aquilo, ele ocupa mais, ele vai demorar um pouco mais, vai ocupar um pouco mais de espaço, mas como é uma VM de produção, eu vou conseguir recuperar ele muito mais rápido. Então, eu acredito que com o Vinchim, eu vou conseguir reduzir a minha janela de 29 dias de perda de dados para 7 dias nas VMs de produção e com um restore em cerca de 2 dias, no máximo, e para o backup incremental, o mesmo 7 dias de perca de dados podem ocorrer e o restore em 1 semana. Então, é um grande ganho que eu vou ter com essa ferramenta, e por isso a gente está optando por ela, e agora eu vou para a fase de testes para a segunda parte do meu artigo, que eu vou finalizar até o final do semestre. E só por curiosidade mesmo, tá? Algumas vantagens do Vinchim são o modelo de cobrança dele, que é por CPUs. Hoje a gente tem 38 cores nos nossos hypervisors, isso vai dar $9.000, a licença full dele, a licença vitalícia dele vai custar $9.000. É um investimento muito baixo com as vantagens que a gente espera que ele traga, tá? O modelo de cobrança, assim, é muito bom. E o relacionamento com eles é incrível. Tu pede a licença, eles já te adicionam no WhatsApp para te ter um canal 24 horas por eles. Sempre que a gente precisou para algum teste que a gente já fez, algum auxílio deles, eles estão sempre disponíveis. Então, parece ser muito bom o relacionamento com eles. Então, por enquanto, são muitas vantagens. Claro, agora com o teste eu vou ver se realmente essas vantagens que a ferramenta traz na teoria vão se aplicar na prática, e eu espero que até o final do semestre eu consiga decidir realmente se o Vinchim vai atender as nossas demandas e a gente vai optar por ele. E é isso, pessoal. O que eu tenho para trazer hoje é isso, uma apresentação sucinta, rápida, só para a gente ver, e estou disponível às dúvidas, caso alguém tenha alguma. Certo, obrigado, Anderson. Eu vi que teve uma pergunta rápida aqui, não vou me alongar muito, mas deixa eu ver qual era a pergunta do colega. Cara, ele não é um gerenciador de host, ele é gerenciador do hypervisor. Ele vai virtualizar sobre KVM. A gente usa já KVM for SUSE e a gente vai passar a usar KVM for o Virt agora. E aí eles gerenciam os hypervisors e as VMs ficam sobre ele e eu posso migrar de um hypervisor para outro, entre outras coisas. O Virt é tipo um VMware. É um concorrente do VMware Free. O VMware é mais voltado para o Windows, ou o Virt vai funcionar para Linux, que é o que a gente trabalha hoje com o SUSE, e a gente vai continuar na plataforma SUSE. Show, obrigado, Anderson. Perfeito, pessoal, obrigadão. Vou chamar o André, então, na sequência aí. Aí, André? Sim, estou aqui. O André Sauer vai apresentar sozinho ou o Henrique vai apresentar contigo? O Henrique vai apresentar junto. Opa, boa noite. Então firme, hein? Então, firme que nem prego em polenta. Benefícios do sistema do Helpdesk, então. Nosso principal agente é o nosso usuário. Deixa eu pegar aqui e abrir o arquivo. Tá aberto já. Ô, senhor, como é que se faz aqui mesmo, Paranauê? Clica no apresentar agora, compartilhar a tela inteira. Aí clica no compartilhar e ele libera. Espera aí um pouquinho, deixa eu fechar uns tereco mais aqui. Isso. Tá, vamos lá. Apresentar agora. Isso. A tela inteira. Aí dá um clique no meio da tela e aí ele libera o compartilhar. Aí tudo que tu passar o mouse ele vai mostrando. Partilhar. Tá aparecendo já aí, não? Já. Aqui já tá. Deixa eu ver. Parece mexendo aí? Aham. Tá, beleza, perfeito. Bom, pessoal, meu nome é André Sauer, tem o meu colega o Henrique Fiz. A gente fez trabalho aí para apresentar. Vamos falar sobre o Helpdesk, a importância dele, né? A gente vai apresentar junto, falando cada item as nossas opiniões, que a gente passa no dia a dia. O Helpdesk não... Eu vou dizer o meu ver e o Henrique vai dizer o ver dele também, né? Duas opiniões diferentes para cada assunto.
o Helpdesk não é apenas uma Estão ferramenta... pedindo para vocês darem um F5 aí para ficar com a tela cheia. Não, peraí. Opa, Feito. beleza. Agora tá bonito. O que acontece? O Helpdesk, no meu ver, tu tem mais interação com a pessoa do que com a ferramenta em si. Com certeza. Tem que ter uma... Por exemplo, tu conhece... o melhor seria trabalhar numa empresa privada, assim, que tu conhece as pessoas, até o jeito dela falar, o jeito dela legal, o teu direcionamento de serviço vai ser de acordo para aquela pessoa, né? O Helpdesk presta serviços gerais para hardware, para software, para infraestrutura, né? É mais ou menos isso. O que tu acha aí, Henrique? Ô, Henrico? Não, é mais ou menos que nem tu falou, né? Às vezes, no atendimento, a gente tem que explicar de alguma forma diferente, porque às vezes algum usuário ou, enfim, ele pode ser um pouquinho mais técnico, como ele pode ser um pouco mais leigo, né? Então, a gente tem que saber abordar ele de forma conforme a banda toca, digamos assim, né? Sim. Mas vamos lá, conseguir. E tem uns usuários que Deus o livre, né? Vontade de matar as pragas, mas faz parte. Exatamente. Vamos lá. O suporte Helpdesk é dividido em 3 áreas distintas. Suporte de hardware. O hardware, ele funciona, por exemplo, o usuário liga, ele diz assim, meu computador não está ligando, não está saindo vídeo na tela, o meu mouse não está funcionando, meu teclado não está funcionando. O hardware é mais isso, é a parte física. É a parte que a gente chuta, né? A parte que a gente chuta, quebra tudo. Exato. Os usuários têm a mania, alguns, não é todos, de chegar e dizer, se eu não fiz nada, chegar lá, o USB está quebrado. Ah, sim. Né? Normal. E tu tem que dizer, claro, isso aí foi o vento. Tem que justificar para o gestor ou acionista da empresa que simplesmente aconteceu, né? Sim. Te lembra aqueles DIN, que era com os pininhos, Henrico? Sim, sim. Aquele ali, então Deus livre, toda hora quebrava aquele troço. Ah, sim. Mas a parte de hardware aí basicamente o suporte da parte física mesmo, né? Muitas vezes o que mais acontece, geralmente, é queimar a fonte do gabinete ali do computador. Aí o Helpdesk ali atua para às vezes fazer a preventiva e muitas vezes só depois que o erro aconteceu, né? Ou a Isso. falha. E para quem não tem experiência ainda, né? Provavelmente vai entrar no Helpdesk para iniciar. Vai se colaborar. Coisa que acontece muito é queima de fonte, HD que quebra, HD quebra que eu digo que não funciona mais. Processador raramente dá problema, placa-mãe também dá. A tela azul do Windows. A tela azul do Windows. É o próximo, não vamos adiantar. Sim. Vamos para o próximo, então. Vamos lá. Suporte de software. Esse é mais a questão que trabalhamos com Linux, Windows, com Mac, Helpdesk faz de tudo. Que é aquela coisa, qualquer coisa que tem o botão, eles empurram para o Helpdesk. Ah, sim. E não adianta o cara dizer que não sabe, porque o cara sabe, só que não sabe que sabe. Né? E muita coisa, tipo, lá na empresa a gente conseguiu otimizar muita coisa criando um simples BAT no Windows, né? A gente criava um scriptzinho ali, aí, por exemplo, geralmente dava um erro no Excel. A gente criou uma maneira de resetar o Excel somente fazendo esse script, né? Já para não... Eu já consegui resolver e não gerar chamado, né? Porque Sim. isso aí era uma parte que a gente tinha ali que gerava muita demanda. Então a gente já otimizou essa parte. Sim, a parte de software é muito complexa na empresa, cara, porque muitas vezes o troço não tem conserto. Você tem que desinstalar, reinstalar e reconfigurar tudo de novo. Sim, exatamente. Quando dá problema mesmo, alguns né? registros que não tem muito o que fazer, não. E é uma parte mais delicada, porque geralmente envolve dados de usuários, envolve históricos. Cada vez que forem mexer nisso, tem que cuidar bem. As e-mails, principalmente do pessoal ali, a gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer ação ali já pode excluir tudo, né? Isso, nem nós queremos, né? A primeira coisa é o backup. Sim, Backup é essencial. Que nem o colega estava falando antes. Mas, enfim, mexe só com a parte de software mesmo, não com a parte de hardware, né?
Agora temos suporte de infraestrutura, tu que lida mais com isso. Pô, a parte de infra seria mais. Começa pelo link de internet, né? Chega o link de internet, aí a gente tem que ramificar isso, né? Tipo, dividir a internet, grosseiramente falando. E aí a gente acaba colocando suítes. E nos suítes a gente consegue gerenciar o que cada um vai acessar na rede. Por exemplo, colocando files na empresa, né? Aí a gente consegue ter gestão de tudo que o usuário está acessando, né? Incluindo a gente pode colocar servidores de arquivo para o pessoal salvar os arquivos e não deixar só na máquina, em um lugar só, né? Para deixar um backup. E é toda essa parte de infraestrutura mesmo que o usuário tem e a gente tem que prestar suporte a isso. Sim, que nem... Vou te dar um exemplo da minha empresa, eu trabalho no CIE, né? Lá a gente tem mais ou menos umas 70 filiais. Cada filial tem um switch que se comunica com o CIE aqui na Dom Pedro. Todas, praticamente todas têm dois links de internet e tem o balanceamento, que se vai cair ou não. Obviamente, todas as empresas não têm esse tipo de infraestrutura, né? Mas quando trabalha em ambientes assim, é muito bem tranquilo trabalhar, porque se um parar, tem o outro, dá tempo de prestar manutenção, né? Exatamente. Lá na nossa, lá, a gente acabou colocando os ABICs, né, para obter um monitoramento de toda a infra. E aí, em paralelo disso, a gente colocou um novo firewall. E como a gente tem 3 links de internet e era realmente manual que a gente dava o comando para virar o link no firewall que a gente tinha. Manivela. Manivela total. Aí a gente acabou colocando um firewall mais atualizado que ele faz automático. Perdeu o primeiro ping, ele já muda de link ali, totalmente transparente para o pessoal ali da operação, né? Sim, o usuário nem sente o Não, impacto. nem sente. Às vezes dá só uma quedinha, a gente vê que, por exemplo, navegando na internet deu uma quedinha assim, mas já voltou, a gente já olha e já virou o link automático, né? Sim, antes quando você vai abrir a boca para gritar, já vê a internet de novo. Exatamente. Agora vamos lá, o fluxo de trabalho de recursos do Helpdesk. Como funciona o processo de atendimento ao usuário? Bom, esse é um processo, depende de cada empresa, mas normalmente todas as empresas têm, que é a pessoa liga, por exemplo, ali no CIE que eu trabalho, tem o Teams, tem telefone e tem e-mail. As pessoas entram solicitando um dessas três vias de acesso, né? A gente atua diretamente, abre um chamado com a questão da pessoa que ela está precisando, né? Logo disso atua na solução e devolve para ela a solução junto com o número de chamado. Posteriormente, se houver alguma falha daquele tratativo que se fez, ela conseguir retornar do ponto que parou, né? Pelo menos lá é assim. Existem também aplicativos que gestionam essa parte aí. Por exemplo, lá na nossa empresa funcionava assim também, era muito por ligação. Só que como começou a crescer a empresa, começou a não parar de tocar o telefone, né? E aí, às vezes, você estava no atendimento, daí já tocava outro, daí já tinha outro, e acabou, tipo, inflou de uma maneira que a gente saiu do nosso controle. A gente teve que correr para uma aplicação. Hoje a gente usa o Tom Ticket e nos atende muito bem, porque a gente consegue até gerar relatórios de problemas. Foi aí que a gente começou a pensar, pô, tá dando muito erro em Excel, vamos criar uma maneira de deixar isso mais automático. Ah, tá dando muito erro de site, pô, vamos deixar uma maneira de deixar os acessos do pessoal aí mais transparente. E assim faz. Lá a gente usa o Qualitor também, tem esse tipo de filtro lá. Tem várias ferramentas aí. Para nós, a gente ia usar o Zendesk, se eu não me engano, mas acabou que a gente fechou com o Tom Ticket. Sim. Mas vamos para o outro. Quais são os resultados do Helpdesk que traz para a empresa? O resultado é excelente, né? Exatamente. O resultado é não deixar o pessoal parado, né? Porque para quem manda na empresa, né? Quem é o dono da empresa é que sente quando o pessoal está parado, né? Vou te dar um exemplo. A gente tem lá na empresa a Avan, né? A Avan Cobrança, a parte de cobrança. Então, tipo, se o pessoal tá, por exemplo, caiu um link, se caiu um link lá e a gente não vira a internet,
o pessoal não tem como ele fazer a ligação, não tem como cobrar os clientes da van, né? E isso aí, todo mundo parado está perdendo dinheiro, né? Então, a gente tem que sempre atuar com eficiência ali, né? E já deixar o pessoal funcionando ali 100% a operação para não ter resultados negativos depois, né, na empresa. Sim, e é uma coisa também que ninguém entende de TI, ninguém. É só quem, mesmo quem estuda de TI não entende também muitas vezes, né? Que é um negócio difícil o troço, não é fácil. Sim. Não digo coisa mais avançada, claro, né? O resultado que traz, que o único canal que os funcionários têm é com nós. E sem TI o troço não anda, né? Um tempo atrás a TI era dado como custo, agora não, agora é como faz parte do processo de decisões, enfim, né? Sim. E o Helpdesk é essencial que é essa porta de entrada, porque pelo menos o C funciona assim, eu quero ver uma coisa com sistemas. Eles não sabem o que é sistema, ele traz tudo para nós. A gente que diz, tu vai para lá, tu vai para cá, tu vem para lá. A gente é um roteador ali, né? Virou a parte do coração, o helpdesk da empresa, né, digamos assim. É um dos meios ali que fazem a empresa andar, né? Se fugir de qualquer coisa do controle, o helpdesk está ali para botar nos eixos novamente, né? Isso, e muitas vezes o Helpdesk é psicólogo também, pelo menos onde que eu trabalho é assim, muitas vezes os gurias ligam para conversar do que para tratar os assuntos. Às vezes é uma dor ali que a pessoa sente que, às vezes, na conversa mesmo, e mostrando uma maneira diferente de fazer, já acaba ajudando. Sim, muitas vezes ela está sendo pressionada e o Helpdesk vai lá e salva, né? Exato, exato. Perfeito, eu acho que a apresentação é essa. É isso aí. Agradecemos a Alguém tem participação alguma de todos. dúvida, alguma coisa? Era isso. Ok, gurizada. Muito obrigado. Não sei, acho que o pessoal só fez algumas considerações ali, acho que pergunta mesmo não teve. Isso foram bem claro na apresentação de vocês. E como está apertando a hora já, vamos chamar o último. Deixa eu ver se ele está aí. Como é que eu saio daqui, senhor? Aí mesmo. Parar a E apresentação. parar a apresentação aí. Vamos ver, o Juliano Negrini está aí, Juliano? O Juliano vai pagar lá o cervejada depois, hein? Ô, Juliano, velho. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo Juliano, bom? É o Juliano e o Giancarlo. Vocês vão apresentar em dois ou vai apresentar sozinho, né? Eu acho que eu vou, nesse primeiro momento, eu vou apresentar sozinho, porque a gente optou por post. Uhum. Então, por enquanto, a apresentação ela tá bem resumida. Não, tranquilo, então fica à vontade. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Boa noite, senhor, mas eu estou aqui também para ajudar o Juliano a sanar alguma dúvida, viu? Show de bola. Quer compartilhar aí? Vou compartilhar aqui. O pessoal está enxergando a tela? Sim, estamos vendo. Vou iniciar aqui a apresentação. Então, a gente optou por fazer um pôster, né, inicialmente, que seria a primeira pesquisa que antecede o artigo, né, no caso, sobre a implantação da rede 5G no Brasil. Então, o que é a rede 5G? A rede 5G é a quinta geração das redes móveis. Trata-se de um grande salto evolutivo em relação à rede que é empregada atualmente, chamada de rede 4G. A rede 5G vem sendo desenvolvida para comportar o crescente volume de informações trocadas diariamente por bilhões de dispositivos sem fio espalhados mundialmente. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Alto e claro. Tá ok. Então, a principal grande vantagem então, dessa nova tecnologia 5G que o pessoal está prometendo é referente à latência da informação. A latência da rede é a velocidade que o pacote é entregue ao destino. Atualmente, hoje, é tratada de 14 a 28 milissegundos. Com essa nova tecnologia 5G,
ele vai partir de 1 milissegundo. Então, a comunicação ela vai ficar bem mais rápida. E no caso, essa tecnologia 5G, ela vai impactar bastante sobre os carros autônomos, né? Que tem uma grande necessidade de velocidade de internet, né? Até também na questão da agricultura, que no interior geralmente a internet ela é um pouco mais lenta, né? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. E só contemplando um pouquinho que o Juliano falou também, pessoal, a intenção da implantação da rede 5G, tá, que eles estão pretendendo atingir, é chegar ao nível de uma malha global. O que seria isso? Sei lá, tá num cruzeiro, tu tá no meio do oceano, teu cruzeiro afundou, tu consiga ter um sinal, né, de forma rápida, mas tu conseguir se comunicar no deserto, enfim, criar uma malha global de comunicação, que é onde tu esteja, tu consiga se conectar, ter conectividade. É isso aí. Então, qual a tecnologia a ser utilizada no Brasil? Então, hoje as operadoras já estão prometendo a tecnologia, digamos, quase 5G já, que seria essa DSS, que é Dynamic Spectrum Sharing, ou no português, compartilhamento dinâmico de espectro. Na prática, uma rede de frequência única usada para diferentes padrões, do 3G ao 5G e até mesmo 5G. Com isso, as operadoras podem definir exatamente qual capacidade de sinal enviam por uma mesma frequência. Ou seja, essa tecnologia DSS é uma tecnologia de transação, tá? De 4G para o 5G. Então, as operadoras já estão usando isso a nível de software, tá? Já na geração 4G ainda, que seria a 4.5G Plus. Então, hoje em dia já é utilizada essa parte da tecnologia 5G já na 4G. Então, aqui vamos falar um pouquinho sobre os padrões, tá? O padrão do 5G DSS é o 5G-NR, New Radio. O mesmo usado no 5G convencional, mas com um padrão próprio. Padrão que depende de uma rede LTE, Long Term Evolution, para funcionar. Então, o 5G ainda vai precisar utilizar a rede LTE, tá? O que seria essa tecnologia? É como se carros e locomotivas pudessem compartilhar a mesma estrada, otimizando o investimento já realizado. Então, o que precisamos fazer para implementar a rede 5G de verdade no Brasil? Para implementar a rede 5G no Brasil, é preciso estabelecer um leilão das faixas de frequência 5G para investidores que queiram fornecer a tecnologia. O processo de licitação é feito pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Além de explorar a oferta de 5G, o vencedor do leilão deverá investir na implementação de redes de fibra ótica. Ou seja, quem vencer o leilão vai ter que investir em infraestrutura para melhorar a intensidade de sinal, principalmente nos interiores, né, do estado e do país. E ele tem que prometer uma garantia de, no mínimo, um 4G nas regiões mais remotas. Seria isso, pessoal. Ok, pessoal, obrigado. Não sei, o professor Leonardo está aí ainda, professor? O professor Leonardo deve Sim, João. aqui. Aí, professor, nós podemos fazer o encerramento. Acho que foi muito feliz aí na escolha dos meninos para fazer a apresentação dos projetos. Claro. Ficou muito bacana. Parabéns, Juliano e Giancarlo, muito bom. Obrigado. André e Henrico também apresentaram super bem. Anderson, domínio incrível do tema, não tem nem o que dizer, estão todos de parabéns, certo? Considerando também que foi a primeira experiência de vocês produzindo um material desse tipo, se pondo para apresentar também para outras pessoas, não tenho nada
a dizer para complementar o que vocês fizeram. Aceitaram o desafio de fazer material, produzir e conseguiram. Então, muito bom, parabéns para vocês. Amanhã, acredito que não temos nenhum colega de vocês, teremos só talvez na quinta e na sexta, mas eu estou esperando amanhã vários alunos meus de projetos que eu já vi por aqui. Então, eu vou estar aguardando amanhã, viu, gente? Amanhã, quer dizer, amanhã não sei, acho que eu tenho amanhã, na verdade. Deixa eu ver se está por aqui. Não tá. Tá, amanhã só tem um de projetos, e na quarta e quinta acho que temos mais, não é isso, João? Isso, tem a Laís de projetos amanhã. Isso. E o João Petri. Perfeito. Ah, e aí tem o pessoal do E projeto amanhã? também. Então, amanhã a gente tem o Lucas Melo Carlos, queria já fazer um jabá aí. Vai ser uma ótima palestra, tá? Uma pessoa que fez um mestrado sanduíche fora do Brasil, já viveu bastante fora do Brasil, em alguns lugares. Hoje ele trabalha como desenvolvedor nas lojas Renner. Tem uma bagagem super bacana, acho que vai ser bem legal a palestra dele amanhã. O do Diego Fraga, que é analista e DevOps da NeoGrid, também tem um canal no Facebook, no YouTube. Ele é muito ativo aí na divulgação de conteúdo na área de redes, computadores. Então, temos os dois públicos amanhã, tanto na área de desenvolvimento quanto na área de redes. E depois os colegas de vocês com os projetos. Ó, tem o João Petri, Pode confirmar, por favor, quem é amanhã? Eu não lembrava que tinha mais alguém além da Laís amanhã. Só lembrava da Laís. É aqui, ó, o João Petri, às 8h45, ele pediu para apresentar amanhã, e a Laís Tá, já o João no pediu. final. Então tá. Ele que pediu, então tudo bem. Legal? Fora isso, não tem mudança, não foi? Agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, né, assistindo as apresentações. Não sei se o seu Iso quer fazer o encerramento, seu Iso. Alô? Alô? Boa noite, seu Iso. Oi, boa noite. Tinha fechado o microfone. Não, eu quero parabenizar a ti, João, e aos demais organizadores e os palestrantes. Estava excelente. Os alunos também que apresentaram. Foram apresentações bastante proveitosas, até para mim, que sou um profissional antigo da área, mas que aprendi bastante coisa, tanto com os palestrantes, quanto com esses alunos, os alunos que apresentaram seus trabalhos. Então, nesse momento, eu vou parabenizar os alunos, que provavelmente ainda estão, não sei se os demais palestrantes ainda estão presentes, que foram trabalhos excelentes. Nada como juntar a teoria e a prática, né? Então, vocês estão de parabéns. E é isso. Agradeço a participação de todos. Parabenizar o João também, foi bem organizado, tá legal. E tivemos aí sumidades, né, da área, tanto a professora Liane, o Marcelo. Quem mais que apresentou? Eu acho que foram os dois, né? Isso, hoje foi os dois palestrantes. Mas essa semana... A professora Kert participou também, mas não apresentou, né? Isso, na verdade, ela que convidou a professora Eliane, ela veio para apresentar e acompanhar a professora Eliane hoje. Ah, que bárbaro. Não sei se ela está presente ainda, agradeço, então, a força que ela nos deu, trouxe uma sumidade, né? Uma pessoa que é uma lenda aí da informática no Estado. Então, agradecer a ela também. Amanhã tem esses dois apresentadores. No dia 26, ó, tem uma doutora Isabel, tem o professor Marcelo Henrique. No dia 27, a gente tem o Christian, que é um doutorando também na área de marketing digital, é uma área bem bacana. O professor Daniel Krause, lá da CERTO. E no dia 28, a gente vai ter o doutor Renato, que é um pós-doutor, e a Selma, que é a secretária de tecnologia de Gravataí.
Ela é a secretária municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia e vai estar palestrando com a gente. Então, a gente vai ter uma semana bem legal aí, uma programação bem interessante. E sempre no final, né, a gente tem os nossos egressos e os nossos alunos aí que estão apresentando os projetos. E se vocês quiserem acompanhar os projetos, está lá na nossa revista. Vai entrar no Moodle, digitar revista e aí vocês vão ter acesso a ver a gente está colocando lá no seminário e na revista, tá certo? Então, uma boa noite a todos. A gente agradece por terem ficado até, olha só, quase 10h30 já. E o pessoal firme aqui assistindo. Obrigado, professor Leonardo. Obrigado, professor Ísio. Obrigado a todo mundo. Eu agradeço também o professor Leonardo, que participou. Isso aí, então. Boa noite a todos. Boa noite, João. Até amanhã. Boa noite, obrigado a todos. Obrigado, dona Dema. Boa noite, pessoal, também. Pelo evento, pela organização do evento. Boa noite a todos. Boa noite, até mais. Obrigado.